Olá, pessoal, muito bom dia. Bom, há muito tempo nós temos visto as exigências da União Europeia no que tange à agropecuária e como isso tem atingido o agronegócio brasileiro. Hoje nós estamos com o Felipe Espanhol, que é da CNA, representa a Diretoria de Relações Internacionais da CNA. Felipe vem nos trazer um parâmetro sobre as últimas discussões em torno deste assunto, principalmente no que tange a respeito da nossa pecuária. Felipe, seja muito bem-vindo ao Play no Agro. E eu já começo te adiantando uma pergunta, tá? Diante de todo esse cenário que nós temos visto sendo desenhado aí nos últimos meses, como essas exigências impactam a nossa pecuária no Brasil? Perfeito. Boa tarde, Tamires. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre a nova legislação anti-desmatamento que a Europa aprovou e que entrou em vigor recentemente. E só para te dar um contexto um pouco geral, antes de entrar nos dados da pecuária, já faz algum tempo que o Conselho Europeu vem discutindo isso, aprovou no início de junho a legislação que entra em vigor na semana passada. Dia 29 de junho ela entrou em vigor e agora a gente tem 18 meses para se adaptar a essa nova legislação. Isso para os grandes produtores, os pequenos têm um pouco mais de prazo, são 24 meses para se adequar a essa nova legislação, e ela é muito importante, né? Se a gente olha os números gerais de exportação do agro brasileiro para a Europa, hoje a Europa é o segundo principal destino das exportações brasileiras do agronegócio. No ano passado, só para a gente ter um número aí comparativo, o Brasil exportou 159 bilhões de dólares de produtos do agronegócio, sendo que 25 bilhões desse total foram para a Europa. E são 7 cadeias que estão contempladas nessa legislação. Então a gente tem borracha, café e cacau, soja, carne bovina, óleo de palma e madeira. E produtos que derivam dessas cadeias principais. Então você tem, por exemplo, móveis fabricados de madeira, o pneu feito com a borracha, o chocolate feito com cacau, toda a cadeia da pecuária, da carne bovina e do couro. E eu falei que foram 25 bilhões de exportações para a Europa. Dessas 7 cadeias que estão contempladas na legislação atualmente, foram 16 bilhões, 64% do total que o Brasil atualmente exporta para a Europa é impactado por essa nova medida. E o que isso traz, né, de novidade? O que foi colocado dentro desse regulamento anti-desmatamento europeu e que exige novos procedimentos, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, para qualquer pessoa que queira exportar para a Europa e até para os europeus. É importante dizer isso, que essa legislação também se aplica à comercialização de produtos dentro da Europa para produtores europeus. Exige que todo produto seja comprovadamente livre de áreas de desmatamento ou áreas abertas a partir de 31 de dezembro de 2020. Então, é necessário, por exemplo, para a pecuária, voltando à sua pergunta inicial, que os produtores comprovem que aquele boi veio de uma área que não foi aberta a partir dessa data, nem na sua fase de cria, recria, engorda, que ele não se alimentou em pastagens que foram abertas a partir desse período, e isso precisa ser feito a partir de um processo que é chamado de due diligence, ou diligência devida, em que as empresas que exportam para a Europa precisam certificar que todos aqueles produtores, não só no último destino do boi, mas todos aqueles produtores também não criaram ou alimentaram o rebanho de áreas abertas a partir dessa data. A gente sabe que a CNA acompanha há muito tempo essas discussões, sabemos que o Brasil tem muitas ações sustentáveis sendo feitas no agronegócio como um todo, né? Quando a gente fala da pecuária, quais as principais ações que nós podemos destacar? E vocês acreditam que nós temos uma pecuária forte o suficiente para responder a todas essas exigências, né? Tem muitas medidas que o Brasil já vem adotando para garantir a sustentabilidade da sua produção agropecuária, inclusive para a pecuária, né? Então, se a gente começar pelo Código Florestal Brasileiro, ele é um dos mais avançados do mundo e exige que, de fato, o produtor preserve boa parte da sua propriedade. Inclusive, o Brasil, que tem uma extensa área preservada, tem a sua maioria dessa área preservada dentro de propriedades privadas. Então, isso é muito importante, porque no fim do dia, os produtores pagam
por uma área que é preservada, que é de reserva legal, e isso implica na criação do boi também. Existe, por exemplo, a integração de lavoura, pecuária e floresta como um dos programas de destaque, justamente para garantir que entre a sazonalidade das safras você tenha também produção de boi e engorda de boi, o plantio direto, que ajuda nos insumos que vão alimentar aquele gado, para que seja feito de maneira a preservar o solo e o meio ambiente. Existe um projeto recente, projeto Vertentes, que também tem o objetivo de preservar essas áreas que são áreas já de reserva legal e que precisam ser preservadas, assim como a recuperação de pastagem degradada, né? Então, é notável que na pecuária a gente vem aumentando a produtividade sem aumentar o uso de novas áreas ou de expansão de áreas para a manutenção desse rebanho. Na verdade, o que é feito é uma intensificação das técnicas de manejo, uma melhoria na genética, e tudo isso vem implicar num resultado melhor, né? Então, o Brasil tem muito a mostrar. É importante que legislações como essa que a gente vem discutindo reconheça o que os países já vêm fazendo para garantir a sustentabilidade da produção. Essa legislação europeia, inclusive, ela é muito criticada porque ela não separa o que é desmatamento legal do desmatamento ilegal, né? Então, a gente tem um compromisso muito sério em acabar com o desmatamento ilegal dentro das NDCs, que são os compromissos do Acordo de Paris para a redução da emissão dos gases de efeito estufa e do combate à mudança climática, né? Entre elas a eliminação do desmatamento ilegal no país como um todo. E quando a gente olha para a pecuária, né, existe um impacto direto, né? Porque você vai aumentar custo para o produtor, você vai exigir com que ele tenha certificações adicionais, além do que ele já precisa fazer no processo aqui no Brasil, e no fim do dia isso vai trazer mais inflação, né? Alguém vai pagar essa conta, né? O produto vai chegar menos competitivo na gôndola europeia, e isso gera inflação e alta no preço de alimentos, que impacta a economia como um todo, né? Só para você ter uma ideia, a gente falou no início da entrevista sobre os dados de exportação gerais do Brasil para a Europa e dessas 7 cadeias que são contempladas pela legislação antidesmatamento, mas a gente exporta cerca de 1 bilhão de carne bovina para lá. Então 7% do total exportado vai ser impactado, porque, assim, independente de ser feito em área que foi aberta anterior a 31 de dezembro de 2020, exige a necessidade de comprovação adicional, e isso tudo gera custos. Perfeito. Felipe, muito obrigada pelos esclarecimentos. Você e a CNA são sempre bem-vindos aqui no Play no Agro. Obrigada pela colaboração com a gente. Muito obrigado, Tamires. Estamos à disposição. Obrigada.